Olá, queridos devs, aqui Nando Marchetti. Vamos continuar com o nosso curso de SQL e bancos de dados voltado para desenvolvedores. Tá certo? Hoje é a nossa aula 3. Nós vamos começar com alguns assuntos mais práticos, alguns conceitos aí muito importantes. Peço que vocês não se assustem, porque nós vamos entrar aí com conceitos de modelagem de dados, né? Isso aí até é, é, alguns desenvolvedores sêniores aí na parte de banco de dados enfrentam dificuldades para decidir qual a melhor modelagem, né, quantas tabelas criar, né, como essas tabelas devem se relacionar, dependendo de cada contexto, de cada aplicação ou de cada microserviço que está criando. Isso não é algo tão simples, mas tente absorver o máximo que você conseguir dessa aula e não se preocupe que a própria prática aqui, o decorrer desse curso, do seu dia a dia, aí vai te aprimorando nesse quesito, nessa skill, beleza? Então vamos começar aqui com realmente a parte de conceito de modelagem, tá? Peço que vocês prestem bastante atenção. Eu reconheço que é um assunto um pouco complicado, mas vou tentar explicar para vocês de uma forma bem didática e para que vocês tenham um bom embasamento sobre isso aí para depois irem desenvolvendo, tá bom? Provavelmente vocês já trabalharam com alguma forma de armazenamento de dados, né? Então, uma delas é o próprio Excel aqui. Ele tem até uma pequena similaritude aqui com o SQL, que é armazenar dados em colunas e linhas, tá? Mas está muito longe do que a gente pode obter com o SQL Server. Então a gente vai ver isso aqui na prática. Então, por exemplo, essa pasta de trabalho ela se propõe a armazenar aqui vários pedidos da nossa lojinha de instrumentos musicais. Alguns clientes aqui bem modestos, né? Como o Sebastian Bach, o Beethoven, cada um deles andou comprando umas coisinhas conosco. Quais, né, os problemas aqui do Excel? Você pode acabar errando na digitação, colocar um trompetes aqui, um trompete lá embaixo, errar aqui no copiar e colar, deixar que o trompete é um instrumento de corda e não um instrumento de sopro. O Excel aceita tudo, né? Eu posso colocar valor unitário de 5.000, colocar a quantidade 1 e aqui sem mais nem menos eu tacar um 8.000 aqui, ele vai aceitar. Ele é um cara assim, digamos, bem maleável. E o SQL Server não, ele é feito para a gente ter uma série de garantias de consistência de dados, tá? Mas para isso a gente precisa fazer uma boa modelagem. Então, vamos pensar aqui em uma forma que a gente faria para evitar que pessoas pudessem digitar errado aqui o nome do trompete, não colocar um trompete ou algo do gênero. A gente poderia criar aqui um de para, não é? Uma tabelinha aqui, por exemplo, de instrumentos. E aqui eu colocaria o nome do instrumento. E aqui eu colocaria um ID, então, um identificador, um código. Vou colocar código. E o nome desse instrumento. Então, ó, eu pegaria os registros únicos. Ó, trompete, violão, bateria, violão já tem, trompete já tem, piano não temos ainda. Eu daria um identificador único para esses produtos, tá bom? E aqui no lugar do produto eu colocaria um código do produto, o ID do produto. Ó, aqui é o 1, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 2, e aqui é o 4, e aqui
só nos resta o 3, tá bom? Então aqui, ó, isso aqui a gente já garantiu a consistência dessa informação, tá? E o legal disso é que se um dia você quiser trocar o nome desse instrumento, por exemplo, você só vendia piano de cauda, né? E agora você quer vender piano de armário também, não sei se é assim que chama, acho que é. Ó, você não precisaria ir em todos os lugares que estava piano e trocar para piano de cauda. Você só trocaria aqui piano de cauda, piano de armário. Aí automaticamente, tá lá no seu aplicativo, todo mundo já seria atualizado aqui para piano de cauda, tá bom? Uma outra coisa que a gente poderia fazer, eu tinha mencionado que a gente poderia colocar o trompete erroneamente como sendo um instrumento de corda, um instrumento de percussão. Então, como é que a gente resolveria isso? A gente poderia criar aqui um código de categoria e colocar a categoria. Não resolveria, né? Porque eu poderia colocar o código errado aqui, né? Aqui, por exemplo, se o instrumento de corda fosse o 2, eu poderia colocar, em vez de 1 aqui que é o sopro, colocar o 2 e ficaria errado do mesmo jeito. Então, como é uma informação, essa é uma informação categoria, é a categoria do instrumento, não é a categoria do pedido ou do item do pedido, né? Então ela deve estar na tabela de instrumento, certo? E a gente pode colocar aqui um campo de categoria, tá bom? E aí a gente colocaria que o trompete é de sopro, o violão é de corda, a bateria de percussão, o piano é um de teclas. Tá legal? Agora a gente evita a inconsistência aqui, ó, nessa tabela, tá? Tá bom? Mas a gente continua com uma possibilidade aqui de erro ou uma redundância na tabela de instrumentos. Eu tenho aqui repetido essa informação, então a pessoa pode cadastrar que esse é um instrumento de tecla e esse é um instrumento de teclas. E aí eu já tenho uma certa bagunça aí, o dia que eu for tirar um relatório de receita, de faturamento, do que os instrumentos de teclas nos geraram, né? O piano de cauda vai ficar de fora aqui, porque ele não está escrito da maneira que eu estou querendo lá no meu relatório. Então, também, para evitar isso, a gente pode criar uma tabela de categoria de instrumentos. Ok? E aí, da mesma forma que eu fiz lá, ó, eu vou pegar os únicos: sopro, corda, percussão, teclas. Tá? E aqui, no lugar da categoria, eu vou ter o código da categoria. Instrumento de sopro, de corda, de percussão, de tecla e de tecla. Então, se um dia eu... deveria ser, já que não é cordas aqui, né? Vamos manter o padrão. Deveria ser só tecla, né? Ou então, se aqui for cordas, aqui que seja teclas também. Eu não preciso ir em cada um lá e ficar mudando, ou em um esquecer de mudar o outro, e isso me trazer problemas futuros, tá bom? Valor, tá bom? Valor também seria uma... A gente poderia colocar esse valor na tabela de produtos, tá bom? Então, ó, o produto 1 ele custa 5.000, o produto 2 ele custa 400, o produto 3 custa... O produto 2 já foi, o 3 também, 1 também, me faltou o 4.
E os 5 aqui, vamos colocar 12 mil, que eu não tenho um pedido com ele, tá? Então eu colocaria esse valor aqui, na hora que eu fizesse uma venda ele já me traria esse valor por padrão, pegando de lá, mas eu não tiraria da tabela de pedido, tá bom? Por que que eu não tiraria? Porque os valores mudam. Tá? Então, hoje o trompete é 5 mil, mas amanhã ele pode ser 6 mil. Então, imagina que eu troque aqui, atualizei minha tabela de preço. Inflação comeu, trompete aumentou. E aí, se eu buscasse essa informação do valor que ele foi vendido pela tabela de instrumentos, eu teria um erro aqui, né? Eu estaria dizendo que eu vendi no passado por 6 mil, sendo que eu vendi por 5 mil. Então eu manteria esse valor total aqui, né? É importante a gente manter para a gente guardar esse histórico. Qualquer informação que você queira guardar aí o valor que era no momento da transação, né? Você vai manter, né? Inclusive, se for importante, por exemplo, você guarde como se chamava na época o instrumento, você poderia manter a coluna de nome aqui, tá bom? Mas não para a pessoa digitar. Lá na aplicação ele vai escolher o produto, da tabela de produto, e ele vai preencher automaticamente aquele campo e ele vai armazenar ali somente a título de histórico, tá? de auditoria futura, alguma coisa nesse sentido. Aí, valor total, eu devo manter? Não devo, né? Eu já tenho a quantidade, já tenho o valor unitário. Bom, acho que isso aí pode ficar ao seu critério, tá? Eu já vi grandes RPs que mantêm os dois valores. Acho que facilita, né, na hora de você somar o pedido, você soma somente a coluna valor total de cada item de linha, você já tem o valor do pedido, em vez de ter que fazer a somatória da multiplicação desse valor por esse. Então acho que isso aí pode ser que futuramente você permita dar descontos unitários. Então ó, o valor é 400, tá? Então, mas você vai dar um desconto de R$ 30. Teria um campo aqui de desconto em cada item. Então, o total não seria 5 vezes 400, seria 5 vezes 370. Então, pensando aí no futuro e na facilidade de somar, eu não vejo problema em você manter esse valor total, mesmo que fique um pouquinho redundante aqui, tá, na nossa modelagem, porque você hoje pode obter através dessa multiplicação. O que mais? Tem mais algum dado aqui que a gente conseguiria criar uma tabela para ele, evitar um erro de digitação, alguma coisa? Tem, não tem? O cliente. Então eu poderia ter uma tabela de clientes, né, que inclusive é muito importante para a grande maioria dos sistemas aí, né? Você vai ter clientes. Da mesma maneira, um código, um nome, pelo menos, né? E aqui a gente tem esses nossos músicos. E aqui a gente não teria mais o nome do cliente, mas sim o código dele, né? 3, 2, 1. Da mesma maneira, código, código, código. Tá bom? Então, teve um erro no cadastro, né? Cadastrou errado aqui. Wolfgang. Um dia o cliente foi lá e reclamou: meu nome está errado aí. Você corrige no seu cadastro de cliente, não precisa ir em todos os pedidos, mas para corrigir a, a informação, tá bom? Pronto. Então, olha, a gente já está criando uma estrutura aqui que a gente poderia criar tabelas
no banco de dados, tá certo? Agora isso aqui está meio esquisito para banco de dados, porque a gente lembra que ele trabalha com cabeçalhos de coluna e linhas, né? Então eu não consigo ter dois cabeçalhos de coluna aqui, ó. Aqui eu tenho a quantidade, aqui eu tenho o código do produto. Então essas informações que estão aqui em cima, para que eu consiga armazenar num banco de dados, eu vou ter que transformar elas nesse formato de cabeçalho, tá? Nome da coluna, data, ó, e pedido, tá? Então vou colocar aqui pedido. Esse aqui é o pedido 1. Esse código do cliente é o 1 e a data é essa data aqui. Tá? Isso aqui seria possível eu armazenar num banco de dados dessa maneira, tá? O Excel ele é muito também visual, né? Para você consegue criar assim apresentações mais legíveis, né? E aí ele permite que você faça algumas coisas, mas a tabela ela não funciona assim. Por exemplo, colocar dado aqui em cima, né? O Excel te permite isso. Lá no banco de dados não, ele vai permitir isso aqui, tá? Essa estrutura de tabular. E nem esse total aqui ele vai permitir, né? O total geral no caso. Mas vamos deixar ele aqui por enquanto. E vamos adequar o restante. Pedido, código cliente e data. Esse é o pedido 3, esse é o código cliente 3 e a data. Opa! Então eu posso tirar isso daqui, tá certo? Então, isso aqui seria até possível ter uma tabela assim, não correto, mas possível. E aqui a gente não teria como ter essa informação de soma, tá? E aí o que a gente observa? Ó, novamente, eu acho que você já está com um olhar atento e a gente observa algumas redundâncias. E muito provavelmente quando a gente tem um campo que repete muitas vezes, a nossa modelagem não está a mais correta possível, tá? Por que aqui não está a mais correta? Porque isso aqui seria uma tabela de itens de pedido, tá? Então, ó, esse é um item do meu pedido, esse é outro item do meu pedido, esse é outro item do meu pedido. E essas informações, elas não têm a ver com o item do meu pedido. Eu não vendi cada item desse pedido para um cliente, mas apenas para um cliente. Ou em uma data diferente, mas apenas em uma data. Então, a gente vê que aqui já seria necessário quebrar essas informações em mais de uma tabela, tá? A tabela itens de pedido e a tabela de pedido. Então vamos criar uma tabelinha de pedido. Vamos colocar no plural aqui, porque a gente colocou todas no plural, tá? Mas eu particularmente gosto de criar a tabela no singular. A gente tem 3 pedidos aqui, a gente coloca um código e ó, o cliente ele é uma informação do pedido, não é para cada item. Quando você vai lá na Casas Bahia, né, comprar várias coisas, a nota sai no seu nome. Não tem como você comprar um mouse no nome de uma pessoa, o teclado no nome do outro e uma geladeira no nome de outra pessoa, né? A não ser que você emita 3 notas, faça 3 pedidos. Mas se é um pedido só, você vai ter essa informação aqui, ó. Então no pedido 1 o cliente é 1, no pedido 2 o cliente é o 2 e no pedido 3 o cliente é o 3, tá? Por coincidência, tá? Esse aqui ficou 1, 2, 2, mas poderia o pedido 11 ser 1, o pedido 23 ser o 2
e o pedido 50 ser o 3. E aqui, ó, vamos colocar assim para a gente evitar qualquer tipo de confusão. E a data também é uma informação do pedido, ela não é uma informação do item do pedido, tá bom? 21, 20 e 10. Beleza. Olha como a gente já melhorou aqui. A gente não precisa mais dessas informações. Elas já estão lá dentro da tabela de pedido. E aqui a gente pode colocar o código do pedido, que é o próprio número do pedido, tá certo? Então, isso aqui é uma modelagem, ó, total. Total é do pedido, não é do item. Então, eu posso colocar aqui, ó, o total desse pedido é isso, o total desse. Aqui ele pegou a referência. 4.500 e o do outro 5.000. Eu posso tirar esses dados daqui, tá? Não vou apagar a linha, senão eu vou acabar apagando da tabela do lado. Tá, então a gente tem mais ou menos, eu já tinha organizado melhor aqui, ó, a gente chega nessa estrutura. Muito semelhante a que a gente já fez lá. A gente tem uma tabela de instrumentos, que ela aponta para uma tabela de categoria. A gente tem a tabela de categoria. A categoria do instrumento trompete sempre será sopro, independente do pedido. Então a gente evita as inconsistências. A gente tem uma tabela de clientes e a gente tem uma tabela de pedidos. Então, olha, esse ano a nossa lojinha teve 3 pedidos. Esse mês, vamos colocar assim. É o pedido, pedido 1, pedido 2, pedido 3. E aqui os valores totais dele. Se eu quiser ver os detalhes, eu vou lá na tabela de itens do pedido. E aí eu tenho lá, no pedido 3, por exemplo, esse valor de 21.200, ele veio de quê? Ele veio de 3 produtos 2, que é violão, um produto trompete, um produto piano, por esses valores, me totalizou esse valor aqui de 21.200. Então, voltando aqui para o que era, a gente observa que é bastante diferente, né? Lógico, o Excel é bem mais legível e na nossa aplicação também a gente vai apresentar mais ou menos dessa forma na tela para o usuário, mas no banco de dados ele vai estar modelado mais ou menos dessa maneira aqui, tá certo? É uma modelagem aceitável em termos de modelagem relacional, ok? Então vamos ver aqui como é que fica isso visualmente representado no famoso diagrama entidade relacionamento, tá? O DR. É comum ver isso aí no contexto de modelagem de dados, tá? E a gente consegue ver todas as tabelas que a gente modelou ali e os seus relacionamentos. Então a gente observa, por exemplo, que o produto ele está relacionado a uma categoria. Essa categoria ela tem um identificador, uma chave primária, o nome, o produto ele tem uma chave estrangeira apontando para essa tabela de categoria. Ele tem um nome, tem um valor de venda. E a gente tem pedidos que tem vários itens de pedido. Ó. Um pedido, essa chavezinha simboliza 1 e esse infinitozinho aqui simboliza N. 1 para N. Um pedido pode ter vários itens de pedidos. Tá? Não quer dizer que nossa tabela só pode ter um pedido, ela pode ter vários. Mas cada pedido desse, cada um desse pedido, vai ter vários itens de pedido. Tá certo? Pode ter vários itens de pedido. Cada pedido
né, ele vai ter um cliente e cada cliente, ó, ele vai ter vários, pode ter vários pedidos para o mesmo cliente. O nosso item de pedido, ele tem duas chaves estrangeiras, uma dizendo qual é o pedido dele, esse item de pedido não está solto, ele tem que estar subordinado a um pedido, e cada item de pedido ele vai ter uma determinada quantidade de um determinado produto. Então ele tem essa chave estrangeira de ID produto apontando para um produto aqui da nossa tabela de produtos, tá certo? E a gente tem um valor unitário porque ele pode estar sendo vendido por um valor diferente do valor de venda, seja porque teve um desconto, seja porque o valor do produto foi atualizado, foi corrigido, e essa venda foi no passado, quando ele era mais baratinho, e ele armazena então o valor que estava na ocasião da transação comercial, ok? Então, esse seria o nosso DR, todas as nossas tabelas, os relacionamentos entre elas, e na próxima aula a gente vai já criar essas tabelas no nosso banco de dados, criar esses relacionamentos, né, as colunas com seus tipos específicos. Nos vemos então na próxima aula já para transformar, né, esse conceito, essa nossa modelagem em tabelas de fato no nosso banco de dados. Até lá!